ao culto da primeira igreja batista em Francisco Morato. Desde já nós queremos estender a nossa gratidão a todos aqueles que têm participado conosco, praticamente 2 anos estamos completando. E o nosso muito obrigado a todos aqueles que têm participado conosco nessa longa jornada. E temos certeza que essa jornada ainda continuará por algum tempo. Portanto, o nosso muito obrigado, a gratidão da primeira igreja batista Francisco Morato, e nós gostaríamos de convidar você para participar conosco, para estar conosco até o final deste culto. Então, bem-vindo, que Deus abençoe você e a sua família. Aproveitando a oportunidade, nós queremos fazer algumas comunicações, principalmente comunicações relacionadas aos membros da igreja. Nós temos uma série de irmãos que estão acamados, que estão enfermos, outros passaram por cirurgias, e nós gostaríamos de pedir aos irmãos membros da igreja, mesmo aqueles irmãos de outras igrejas que têm participado conosco nos nossos cultos, que intercedesse a Deus em favor desses nomes que nós citaremos. A irmã Máxima, o Diego, o Márcio, o Gabriel, a Cristina, o Júnior, o Estevão, a Cristina, Maria José, Marcelo e Eugênia. Esse grupo de irmãos, e também a irmã Cíntia. Esse grupo de irmãos são irmãos que estão precisando muito das nossas orações. Alguns fizeram cirurgias, estão se recuperando, estão em casa. Outros estão aguardando cirurgias, outros estão acamados, outros estão com Covid. Portanto, nós queremos aí colocar esses nomes diante de todos aqueles que estão à escuta da nossa voz, a igreja, todos orando por esse grupo de irmãos que estão passando por esses momentos de extrema dificuldade. Que Deus possa abençoar e acompanhar essas vidas. Deus tem sido muito bom, muito misericordioso para com eles. Nós temos também os aniversariantes da semana. A semana foi muito rica em aniversários. Nós queremos destacar, no dia 10 nós tivemos a irmã Maria Porcina, a irmã Rosa Amada também fez aniversário nesse dia. Dia 11 tivemos a Joana Késia, dia 12 a irmã Máxima e dia 15, ontem, a irmã Denise. Então, parabéns da igreja a todos os aniversariantes, que esta data ela possa se repetir por muitos e muitos anos, e mais do que isso, né, que elas se repitam também com muita pujança. Também nós queremos fazer alguns destaques de vitórias, de bênçãos que os irmãos alcançaram. Dentre esses, nós gostaríamos de ressaltar o nome da Priscila. A Priscila ela passou em 2 escolas, né, escola técnica e na ETEC, e ela vai ter que escolher. Ela, a família vão ter que sentar e escolher qual escola, né, a Patrícia estará estudando. Então, primeiro eu gostaria de dar meus parabéns à Patrícia. Que Deus te abençoe, que seja o início de uma longa jornada e que essa jornada seja uma jornada extremamente vitoriosa, tanto para você como também para os seus pais. Então, parabéns, que Deus te abençoe e que a sua vida seja uma vida de muita alegria para você, para o papai e para a mamãe. Nós queremos parabenizar os papais, né? A irmã Helenice e também o irmão Marcos. O irmão Marco, que deve estar bastante feliz aí com esta etapa, né, que a filha vence e essa nova jornada que a filha vai iniciar. Nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus e logo após a oração nós ouviremos uma música e retornaremos. Nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo, agradecer, ó Deus, por esses aniversariantes, ó Deus, pela vida da Patrícia, ó Deus, pela bênção que ela recebeu, ó Deus bendito, que será aprovado, ó Deus, lá na Escola Técnica Federal. Ó Deus abençoe não somente ela, mas abençoe também os seus papais, ó Deus. Também, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, ó Pai, para as vidas daqueles que estão enfermos. São muitos, ó Deus. Há outros nomes que aqui não estão, ó Deus, mas o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que já saíram, ó Deus benditos, aqueles que estão em recuperação. Agradecemos, ó Deus, pela cirurgia da irmã Máxima, pela cirurgia da irmã Maria José, ó Deus, pela cirurgia do Márcio, ó Deus bendito. Todos já estão, ó Deus, em suas casas, ó Deus. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque a sua mão, ó Deus, operou, ó Deus, nestas vidas. Obrigado, ó Deus, por todos, ó Deus, e abençoe cada um, ó Deus, abençoe
cada enfermo e cada um que teve, ó Deus, que passar por cirurgias. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Deus, e agora, ó Deus, abençoe este culto, ó Deus, que agora iniciamos. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana que se encerrou, nós tivemos a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada na cidade de Vitória. Nós queremos agradecer a Deus pelo grande número de irmãos que estiveram presentes, embora limitados, o número foi limitado, mas se não fosse a pandemia, a gente teria uma Assembleia extraordinária, uma Assembleia com muitos participantes. Mas foi uma Assembleia de muitas bênçãos. Queremos agradecer a Deus pelas vidas daqueles que são dirigentes da Convenção Batista Brasileira. Queremos agradecer a Deus pela vida da liderança, a vida do pastor Fausto, que tem sido uma bênção, a vida de tantos e tantos outros pastores, né? Nós queremos agradecer a Deus por estas vidas, que Deus continue abençoá-los, que eles continuem sendo uma bênção, não somente para as famílias deles, para as igrejas deles, mas também para todos os batistas. Que Deus abençoe de forma muito especial a esse grupo de irmãos que lá estiveram e a esta liderança que muito participou. E em especial nós queremos deixar aqui uma palavra de gratidão ao pastor Sócrates, que é o nosso secretário executivo. Parabéns, pastor Sócrates, depois de ter vencido uma Covid muito agressiva, depois de ter sido entubado, depois de ter passado por alguns momentos muito difíceis. O irmão está bem, graças a Deus, e nós nos alegramos com a vida do irmão. Nós queremos comunicar à igreja que a igreja esta semana enviou a sua oferta de missões nacionais. Então é motivo de todos os membros da igreja se alegrarem, rejubilarem e também aceitar o desafio de contribuir mais para missões, viu? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir uma música e após essa música a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Irmãos, nós agora queremos falar das nossas atividades. A igreja, mesmo nesse período de pandemia, a igreja está mantendo as suas atividades. Durante muito tempo, a igreja só teve os cultos online, e agora nós retornamos, a coisa de um mês, nós retornamos para as nossas atividades presenciais. Mas as nossas atividades presenciais elas estão sendo realizadas de forma progressiva. Nós temos tido pela manhã, aos domingos, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos fazendo com um horário bastante reduzido para que evitemos o maior número possível de concentração de irmãos. Na verdade, tem sido uma bênção. Aqueles que têm participado têm sido muito abençoados, nossos cultos têm sido bem frequentados, né? Embora com as limitações, mas tem sido uma bênção. Nós queremos convidar os irmãos que ainda não compareceram, que não puderam estar presentes. Se o irmão se sentir seguro para participar, a gente agradece, mas nós lembramos aos irmãos que vão participar que os protocolos eles ainda estão sendo utilizados e nós queremos pedir aos irmãos que nos ajude, né, nesse protocolo. Então, álcool, gel, os irmãos devem usar máscaras, não podem entrar no santuário sem máscaras. Todas as atividades estão sendo realizadas ali, estão sendo realizadas com os irmãos com máscaras. Então, nós queremos aí dizer para os irmãos que a igreja está em funcionamento presencial. E à noite nós temos os nossos cultos. À noite nós temos 2 cultos. Isso eu estou falando domingo. Nós temos o culto presencial lá na congregação do Jardim Aparecida, o Parque 120. Nossos cultos têm sido muito bons, têm sido abençoados, e nós queremos desde já agradecer a todos aqueles irmãos da congregação que têm participado. Então, esse culto tem início às 18h30. Nós queremos convidar aqueles que se sentirem seguros. Também
E lá também nós utilizamos todos os protocolos necessários. Por outro lado, nós temos o culto online. Normalmente às 18h30 estão sendo veiculados através do YouTube. Então nós queremos convidar a todos, né? Conecte a partir das 18h30, conecte, pega aí o link lá no grupo da igreja. E eu solicito os irmãos encarecidamente que repasse esse link para um amigo, para alguém que é muito querido, para alguém da família. Compartilhe esse culto, não fique somente com você. Compartilhe. É uma bênção esse culto, tem sido uma bênção para você. Você não pode ficar somente sendo abençoado, você precisa abençoar outro. Então compartilhe esse culto. Então, a partir das 18h30. E às terças-feiras nós temos o nosso culto, né, chamado culto de oração. Esse culto de oração, ele vai passar por uma transformação. Ele não vai ser mais um culto presencial através do Meet, né? Ele vai ser um culto que nós iremos preparar e depois nós iremos colocar esse culto no YouTube, e aí os irmãos toda terça-feira, né, a partir das 20 horas, será liberado para que os irmãos possam assistir, né, o culto, né, de oração nas terças-feiras, às 20 horas. Então a nossa igreja está em plena atividade. A igreja está trabalhando. Ontem nós tivemos o casamento do irmão Rolando. A igreja tem feito tudo aquilo que é possível. A igreja está socorrendo os necessitados, a igreja está bem atenta a isso, e nós gostaríamos também de fazer um apelo agora para a igreja, para os membros da igreja. Nós precisamos de alimentos. A igreja ela mantém famílias e ela distribui cestas básicas. Então, seria o ideal que cada membro da igreja pudesse contribuir com 1 quilo de alimento. Entregue 1 quilo de alimento para que nós montemos a cesta básica. Esta cesta básica ela possa ser distribuída, né, para aqueles que estão necessitados. Hoje eu não preciso, você também não precisa, e muitos não precisam. Mas amanhã eu posso precisar, e você pode precisar, e outros podem precisar. Então, se você no momento não está precisando, eu gostaria que você também participasse. É uma oportunidade que Deus está lhe dando, é um privilégio que Deus está lhe dando de participar desta obra. Então, participe, entregue 1 quilo de alimento para que nós possamos atender aqueles que estão passando por extrema necessidade. Nós temos uma equipe que está atendendo, e toda semana a igreja entrega cestas básicas para aqueles que estão aí passando por momentos delicados, momentos difíceis. Então nós contamos com a colaboração de cada membro de igreja. Entreguem as suas primícias. Além de entregar as suas primícias, também entregue as suas ofertas, né? Manutenção do santuário, manutenção do ministério, oferta de missões nacionais, tudo isso a igreja tem feito. A igreja tem alcançado o mundo. Através das ofertas, as igrejas estão ajudando os irmãos lá da Bahia, está ajudando os irmãos de Minas Gerais, está ajudando os irmãos lá de Goiás, através das juntas. A igreja, ela entrega as suas contribuições, e essas contribuições, elas são entregues, né? Elas são entregues para essas juntas. E essas juntas, então, socorrem os irmãos. Por que que nós não estamos fazendo campanha dos irmãos levarem alimento, dos irmãos levarem roupa? Pelo histórico que nós temos no Brasil, a gente prefere que os irmãos mandem dinheiro, né? Outra coisa, se os irmãos não quiserem entregar para a igreja, os irmãos podem entregar aí para as juntas. A irmã Zane, ela já colocou lá no grupo da igreja, né, o Pix da Junta de Missões Nacionais, já colocou as contas da Junta de Missões Nacionais, como os irmãos poderão ajudar. Então os irmãos contribuem. Por quê? Porque entregando donativo, normalmente esses donativos, eles são levados de carretas e são depositados em galpões. E nós tivemos um caso dramático, que foi de Santa Catarina, onde depois de vários anos descobriu-se que se tinha centenas e centenas de donativos que estavam estragando, já tinha passado inclusive do prazo de validade, porque não foram entregues. Então, para evitar isso, a própria junta, ela também tem orientado as igrejas e pedido às igrejas: mande dinheiro
que é o melhor meio, porque os irmãos mandando dinheiro, eles sabem o que eles precisam. De repente você vai mandar uma geladeira que não te serve, mas é uma geladeira com defeito. De repente você vai mandar um aparelho que não te serve, mas está com defeito, e quando chegar lá não vai poder ser usado. De repente você manda um aparelho que é 110, lá é 220. E outra coisa, nós temos uma mania muito arraigada em nossas vidas, da gente entregar o que não serve em nossas casas. Se você quer entregar um donativo, vá lá no supermercado, vá à loja, tire com prazo de validade, com prazo de garantia e entregue. Ferte assim. É isso que deve ser feito. Na verdade, não é o que sobra na minha casa que eu vou dar. Não, é o partir do meu pão. Eu vou tirar do meu pão. Então, graças a Deus, irmãos, essa ideia, ela está se acabando, né? Isso era muito comum há 10, 15, 20 anos atrás. Então, isso está se acabando. Até mesmo na nossa igreja a gente vê esse comportamento que está se acabando. E tem que acabar, o mundo muda, tudo muda. Então, nós também temos que mudar. Então, parabéns, contribua, entrega a sua oferta. Se você não pode entregar na igreja, tem aí a lista do Pix, tem a lista dos bancos que a junta está conectado, envia a sua oferta e a junta vai saber o que faz, vai saber o que é melhor. Viu? Que Deus te abençoe, a graça de Deus seja constante em sua vida. Que Deus abençoe você. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando. Os batistas brasileiros na cidade de Vitória, louvando ao Senhor e Deus reunido com seu povo, com seu porque nós queremos que muitos e muitos e muitos subirão juntos, que subam junto com a gente. Então subiremos, contigo estarei. Para sempre.
celebração, mas a gente ainda veio trazendo e carregando algumas dificuldades em nossa mente. Percebeu que a gente sai da nossa cidade, mas os problemas continuam atrás de nós? Enquanto a gente está aqui nessa semana, quantas ligações nós recebemos? Quantos WhatsApps das nossas igrejas, talvez, os ministérios, se reunindo e tendo algumas questões, e nós precisando pensar, e o nosso filho, e a nossa sogra, e o nosso trabalho nos exigindo, nos pressionando, e o nosso chefe, e a gente pensando. Parece que nós chegamos aqui nessa noite ainda pensando. E Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu vou te convidar nessa noite a adorar esse Jesus que disse isso, que Ele venceria por nós. E a gente vai esquecer para adorá-lo e para se concentrar nele. Muitas coisas vão tentar impedir a nossa celebração nessa noite, mas eu e você estamos diante de um único Cristo vivo, que se manifestará aqui neste lugar. Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vem, Irmãos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, e o texto que eu gostaria de meditar encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Evidentemente que esta carta, este texto em especial, é um texto razoavelmente polêmico, do ponto de vista que apresenta uma série de mensagens estas que, ao mesmo tempo que fazem dos nossos corações ficarem mais seguros, proporcionam algumas discussões teológicas profundas e necessárias para o nosso crescimento. Em virtude de ser um texto extremamente complexo, evidentemente que nós não estaremos abordando questões teológicas, nós estaremos abordando questões mais simples possíveis que estão dentro desse texto. E nós iniciaremos pensando sobre pecado. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito teológica, e ao mesmo tempo que é uma carta teológica, é uma carta que também traz a prática da vida cristã. E agora nós estamos diante de uma questão muito séria, a questão do pecado. O pecado é algo presente na vida de todos os seres humanos. Ninguém está brindado, ninguém está imune ao pecado. Paulo mesmo, escrevendo essa sua carta, no capítulo 6, texto que nós estamos objeto da nossa meditação, no versículo 23 e também no versículo 23, Paulo vai falar sobre o pecado. Paulo vai dizer que este pecado, ele é algo que traz profundas marcas nas vidas dos seres humanos. Paulo diz, por exemplo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem sombra de dúvida, o pecado é algo que nós não temos escolha. Eu não posso decidir se eu vou pecar, se eu não vou pecar dentro de certas dimensões. Porque o pecado para nós, os salvos, ele passou a ser algo como se fosse um acidente. Eu
O acidente, por mais que a gente evita, por mais que a gente procure nos precaver de acidentes, eles ocorrem em nossas vidas sem que nós procuremos. Da mesma forma, nós podemos olhar para o pecado e também falar sobre o pecado dentro desse contexto. Mas o apóstolo Paulo, ele começa esse texto fazendo perguntas. E ele diz assim: qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça de Deus seja ainda mais ressaltada? Eu estou lendo a versão do Rei James, né? Mas na versão nossa, da revista atualizada, da imprensa bíblica brasileira, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? Isto é, o Paulo queria tirar da mente dos crentes aquela ideia de que quanto mais o pecado estivesse presente na vida deles, quanto mais eles transformassem o pecado numa prática da vida, numa prática de vida, no modus operandi, Paulo está dizendo: não, vocês, não é para isso que vocês foram salvos. A graça de Deus, ela não se manifestou para que vocês continuem pecando, para que o pecado domine a vida de vocês, para que o pecado possa estar reinando e vocês praticando as mais variadas formas de pecados e, ao mesmo tempo, vocês tendo esta noção de que, uma vez vocês pecando, cada vez mais a graça de Deus tem que se manifestar e, por isso, a graça de Deus ela vai abundar cada vez mais em suas vidas. No caso do Rei James, ele diz, né, a fim de que a graça de Deus ainda seja mais ressaltada, quer dizer, para que eu conheça mais a graça de Deus, eu devo continuar pecando, eu devo pecar? Paulo diz: não, senhores, não é isso. A graça de Deus, ela não é para isso. A graça de Deus, ela não vai se manifestar em função disso. A graça de Deus, ela não é algo que vai se manifestar em nossas vidas em função das nossas práticas pecaminosas, em função das nossas malignidades. Paulo diz: não, para esse tipo de pensamento ou para esse tipo de prática, Paulo diz: há um remédio que corrige isso. E o remédio que corrige esta visão é exatamente a leitura, o apego, né, da palavra de Deus, o aprofundamento na palavra de Deus, para que essa consciência de que eu devo pecar, para que a graça de Deus se manifeste, ela vai aos poucos desaparecendo e sendo tirada das nossas vidas através da ação do Espírito Santo. Paulo vai tratando deste assunto, ele vai tratando de forma muito interessante, né? Então, continuamos pecando para que a graça de Deus seja manifestada? Paulo diz: de modo nenhum. Olha o que ele diz no versículo de número 2. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Essa é a versão. A outra versão diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele pergunta: já que nós desejamos, muitos de nós desejamos que o pecado se manifeste em nossas vidas, para que a graça de Deus se abunde, para que a graça de Deus se manifeste, Paulo diz: de modo nenhum. Paulo diz: nós que estamos mortos para o pecado. Aqui é interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer. Nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é um fato. Uma vez que aceitamos Jesus como nosso Salvador, através do Espírito Santo, ele está presente em nossos corações. E a função do Espírito Santo é convencer-nos do abandono dos nossos pecados rotineiros. A função do Espírito Santo também, além do Espírito Santo glorificar, nos levar a glorificar, a falar de Jesus, o Espírito Santo também, ele nos convence cada vez mais do nosso estado de pecaminosidade. Ele nos convence das nossas malignidades. Então, veja bem, quando você aceitou a Jesus como seu Salvador,
A Bíblia diz que você foi crucificado com Cristo. Uma vez que você foi crucificado com Cristo, a sua carne, o seu desejo, tudo também foi crucificado com Cristo. E o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse desejo de viver no pecado, de manter a vida dentro do estilo de pecado, Paulo diz que isso deve ser abandonado e isso deve ser cada vez mais mortificado através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, se nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, evidentemente que o pecado, ele vai querer dominar as nossas vidas, mas ele não terá condições de dominar as nossas vidas. Ele não terá condições de dominar as nossas vidas desde o instante em que nós permitamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações, nos ajudando, nos convencendo, nos mostrando que a prática do pecado, ela é profundamente danosa e letal às nossas vidas, às nossas existências. A prática do pecado torna as nossas vidas extremamente ruins. Vidas fadadas ao fracasso, principalmente ao fracasso nos sentimentos, ao fracasso nas atitudes, ao fracasso das visões. Qual é a visão que eu tenho a respeito de Deus? Qual é a visão? Então, o pecado, ele não pode e não deve dominar as nossas vidas por estes motivos. E aí Paulo vai falando, no versículo 2, de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o jugo do pecado? Isso é Paulo está falando. Isto é, nós que morremos para o pecado, como que nós sentiremos alegria em viver sob a orientação, sob a égide, sob os cuidados do pecado? Aí Paulo, no versículo número 3, esse texto ali é lindo, ele é extraordinário, porque Paulo vai fazendo esse jogo, há uma figura de linguagem muito viva nesse texto. Aí Paulo vai dizer: ou ignoreis que todos nós somos batizados com Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte. Então, quando você aceitou a Jesus, quando se aceita Jesus, morre-se para o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre as vossas vidas, é que diz o versículo de número 3. Aí diz aqui, na outra versão, diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados com Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos batizados na morte de Jesus? Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando ele entrou em nossas vidas, quando ele nos encontrou, quando nós permitimos, através do Espírito Santo de Deus, que ele entrasse em nossos corações, nós também fomos mortos para o pecado, para o poder do pecado, para os desejos pecaminosos. Eles deixaram de valorizar a nossa vida, eles deixaram de guiar as nossas vidas. Esses desejos, eles devem ser aos poucos eliminados da nossa existência, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí o apóstolo Paulo, no versículo de número 6, Paulo vai falar sobre o velho homem. Olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo de número 6. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então, pois temos conhecimento, diz o versículo de número 6 ainda, dentro de um outro contexto, dentro da versão do Rei James. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele. Então, quando você aceitou a Jesus, quando Jesus entrou no seu coração, a sua velha criatura, os seus desejos, os seus pecados, primeiro os seus pecados foram perdoados. Além de seus pecados serem perdoados, eles também foram o quê? Eles foram justificados. Além de serem justificados, o que mais a Bíblia fala sobre eles? A Bíblia fala que eles foram colocados na cruz do Calvário. Jesus colocou os seus pecados na cruz do Calvário. Os seus pecados foram também crucificados com Jesus.
E se foram crucificados, foram mortos, e mortos para sempre. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. A ideia aqui é de servo. Nós, como salvos, não podemos dizer que nós não temos pecados. Mas há uma diferença enorme entre ser servo do pecado e entre pecar por questões contingenciais. Eu volto à figura do acidente. Você peca como se fosse um acidente. O pecado na vida do salvo, ele é como um acidente. Ele não é algo natural. Você não se delicia no pecado. Não há desejo de pecado. O pecado não é um estilo de vida. Pelo menos não deve ser. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, eu não vou viver pecando para que a graça de Deus se manifeste. Paulo vai usando esse jogo de palavras. Paulo diz, porque todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Paulo vai usar uma outra figura, linguagem. E aí no versículo de número 10, olha o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo de número 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. O apóstolo Paulo tem uma passagem brilhante que o apóstolo Paulo diz assim: tenho desejo de partir e estar com Cristo. Mas ele diz, olha, mas ao mesmo tempo que eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, eu me lembro que eu tenho algumas coisas a realizar ainda neste mundo. Então, o meu interior, há uma luta entre estar com Cristo e estar aqui na terra para cumprir os propósitos de Deus com a minha vida. Mas esses propósitos de Deus que Paulo diz que deveria ser cumprido em sua vida, deveria ser cumpridos em sua vida, o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre essa questão, que ele tinha como demanda natural na sua existência o pecado e o não pecar. Você já morreu para o pecado. Ele não é mais dono da sua vida, ele não é mais senhor da sua vida, ele não dita mais as normas da sua existência. Você já morreu, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando Cristo morreu, você que já tem Jesus, você que já aceitou Jesus, também o seu velho homem, ele também morreu. E aí Paulo vai dizer no versículo de número 12, o versículo número 12 é um versículo extremamente importante. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, não permitais que o pecado domine sobre o vosso corpo mortal. É nesse texto que nós encaixamos o tema da mensagem desta noite: pecado sobre pecado. Portanto, se há uma coisa que Deus valoriza, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade. Mas a nossa vontade, na medida daqueles que já aceitaram a Jesus Cristo, que já passaram pela experiência de salvação, sabe que a nossa vontade, ela vai aos poucos, na medida que nós vamos nos encaminhando na presença de Deus, vivendo sob a orientação da Bíblia, vivendo sob a orientação do Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, esse nosso estilo de vida, ele vai aos poucos sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo está fazendo esse apelo tremendo no versículo de número 12. Paulo está dizendo: não reine, portanto, em vosso corpo mortal, não reine o pecado, portanto, em vosso corpo mortal. Não use, Paulo está dizendo, não use os vossos membros, como instrumentos do pecado. Olha o que diz o versículo de número 12. Além de Paulo fazer esse apelo
no versículo 12, para que o pecado não se tornasse a prática da nossa existência, não se tornasse o estilo da nossa vida. Paulo diz: tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Então, Paulo está mostrando que todos os membros do nosso corpo não deveriam e nem poderiam e nem podem servir como instrumentos do pecado. As nossas mãos, os nossos olhares, e mais do que isso, os nossos sentimentos, que são normalmente a sede, onde estão guardados as maiores formas, as formas mais cruéis e letais de pecados, onde estão residindo normalmente as nossas malignidades. Aquelas malignidades que são muito sutis na nossa existência, que se manifestam através de sentimentos, que se manifestam através de gestos, que se manifestam em muitas ocasiões através de palavras muito sutis, palavras agressivas, palavras de desqualificação do outro. Paulo diz: olha, esse estilo de pecado, ele não deve dominar os membros do vosso corpo. O meu olhar, o meu falar, o meu pegar, as minhas mãos, o meu andar, os meus sentimentos, todos esses conjuntos que formam, que fazem parte do meu corpo, Paulo diz que nenhum deles seja um instrumento do pecado. Pode ser que as nossas mãos sejam as mãos limpas, mas pode ser que lá no profundo dos nossos corações há sentimentos tão ruins, sentimentos desagregadores, sentimentos contra a igreja de Jesus, sentimentos de superioridades, sentimentos que detonam, sentimentos que fermentam a convivência dos próprios salvos na igreja. Será que você tem alimentado alguns desses tipos, desses sentimentos? Esperamos que não. Se há, peça a Deus, peça o Espírito Santo para ajudá-los, a convencê-los. Porque o Espírito Santo, ele nos convence, também nos convence do quê? Nos convence das práticas pecaminosas que às vezes fazem parte rotineiramente da nossa existência, das nossas vidas. Então o apóstolo Paulo diz: você não pode colocar pecado sobre pecado. O pecado tem que ser dominado. Ele não pode ser uma prática rotineira da nossa vida. Por isso que ele diz: tampouco entregais os vossos membros a prática do pecado como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem foste levantado da morte, para que a vida ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Então, os seus membros, os nossos membros, eles devem ser utilizados por Deus como instrumentos de justiça, e não como instrumentos de pecado. E aí Paulo vai dizer no próximo versículo: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Ele diz: vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça, súditos da justiça pela graça. Nós somos súditos da justiça de Deus pela graça. Nós não somos súditos da justiça que nós achamos que tem que ser justo. A nossa justiça é falha. E quando nós normalmente tentamos utilizar a nossa justiça, nós praticamos pecados, nós nos tornamos instrumentos do pecado, porque a nossa justiça é muito falha. Aí Paulo diz que nós devemos submeter os nossos membros a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, para que nós nos tornemos cada vez súditos da graça, da justiça de Deus pela graça. Portanto,
não coloque pecado sobre pecado. Portanto, que o pecado não seja uma norma corriqueira das nossas vidas. Portanto, que o pecado não seja estilo de vida. Portanto, que o pecado não reine sobre a nossa existência. Portanto, que nós não utilizemos de argumentos de que quanto mais nós pecamos, mais a graça de Deus se manifesta. Que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus fique sob o domínio dele, sobre ele. É ele que deve exercer, não somos nós que devemos fazer a medição da graça, da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos súditos, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos na condição de súditos, como diz o versículo de número 14, versículo 14. Mas debaixo da graça, súditos da justiça pela graça. Isso é, servos da justiça de Deus. Servos da justiça pela graça. Portanto, que o pecado não tenha domínio sobre a sua vida. Nenhum argumento pode ser utilizado para que você use o pecado como forma de estilo de vida. E toda forma de pecado. Pode ser que você, como Saulo, você argumente comigo que você tem levado uma vida na presença de Deus. Que você não tem roubado, que você não tem matado, que você não tem falado mal das pessoas. Mas às vezes, você leva o reino de Deus dentro de um contexto tão insignificante. Parece que o reino de Deus, às vezes, não tem nenhum atrativo para a sua vida. Pode ser que você seja daquele que está aí, tanto faz, tanto fez, está na igreja de Deus, está no reino de Deus, participando, envolvido. Isso não tem validade para você. Você talvez seja um daqueles que sejam insensíveis. Isso é pecado também. Não é só você matar alguém, não é só você roubar. Não é só você praticar essas formas de pecados grosseiros. Mas essa insensibilidade, essa falta de paixão pelo reino de Deus, essa falta de integração no reino de Deus, também é pecado. Isso é pecado sobre pecado. Busque a Deus, confesse os seus pecados, coloque diante dele as suas fraquezas. Diga para ele: Deus, essa área eu sou muito fraco, me ajude. E tenho certeza absoluta que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus vai fazer abundar a sua graça sobre a sua vida. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua vida. E eu gostaria que você retornasse a este capítulo de número 5, capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Romanos. Nós não vamos continuar mais, mas nós vamos retornar a examinar esse texto numa outra ocasião. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vi Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças e me
som feliz ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se mudou e do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escondei, Hosana nas alturas, Hosana ao vosso ainda a cena se mudou, surgiu resplendor, a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fulgia a luz de Deus, boi puro em céu brilhar. Mas todos que queriam se podia lá entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, seu dia vai raiar. Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. O nosso muito obrigado a todos aqueles que participaram conosco, que estiveram conosco. O nosso muito obrigado. E nós queremos convidá-los para o próximo domingo. Que a semana de vocês seja uma semana muito abençoada. Uma semana de muitas tarefas, de muitos afazeres, mas uma semana extremamente abençoada. Vamos orar? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam, hoje e para sempre. Amém.